Olá, vamos brincar de complete a frase? Complete a frase. A membrana é tan, 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 lipoproteica. Bom, desculpa a brincadeirinha besta, mas a ideia qual é? Acredito que todo mundo, quando ouve a frase a membrana é lipoproteica, ou seja, é uma palavra que nós aprendemos já há um bom tempo. E o objetivo desse vídeo é olhar para essa palavra com toda a força para que a gente possa entender qual é o objetivo de eu ter lipídio na constituição bioquímica dessa membrana. Qual é o objetivo de eu ter proteína na constituição bioquímica dessa membrana. Essa é a ideia. Então, o que você vai ganhar nesses minutos de conversa é, de uma vez por todas, entender para que existe lipídio na membrana e para que existem as proteínas da membrana. Vamos juntos, então, nessa conversa que estamos fazendo aí sobre membrana. Primeiro de tudo, por que é que eu tenho lipídio na membrana? Bom, qualquer um que já lavou uma frigideira depois de fritar um ovo, viu que óleo e água não se misturam. Então lembra, temos um vídeo nessa nossa playlist onde eu falo do líquido intra e do líquido extracelular. E aí a conversa é entender que eu tenho uma membrana que ela separa um líquido extra de um líquido intracelular. E aí esse líquido extra e esse líquido intra são soluções. Lembra a química do ensino médio? Solução é composta pelos solutos e pelos solventes. E quem que é o solvente? Água. Quem que é o solvente? Água. Quer uma viagem? Olha só, olha para mim. Olha para mim. O corpo humano é 70% água. Quando eu olho para outro ser humano e começo a pensar nessa frase, eu quase enlouqueço. Pensar que 70% de você é água. 70% da pessoa que talvez esteja do seu lado ou passando aí pela sua frente é água. Claro, lembra, esse corpo é composto por 75 trilhões de células. Consequentemente, se eu tenho um líquido dentro dessa célula e um líquido fora dessa célula, sem dúvida alguma, 70% desse corpo acaba sendo água. Mas vamos voltar para cá. Para que serve então a parte lipo da membrana? Vamos aqui, ó, o foco agora, todos comigo, por favor. O foco agora, deixa eu pegar um marca-texto aqui. O foco agora está nesta palavra. Para que serve a parte lipo da membrana? A parte lipo da membrana serve para delimitar esta célula. Lembra? Membrana delimita. Então, quem é que vai efetivamente dizer, olha, esta aqui é uma sala? Olha ao seu redor se você está num quarto ou numa sala. Quem que diz para mim que isto é uma sala? São as paredes que estão ao meu redor. Então, no final das contas, quem que delimita essa célula? A parte lipo. Então, se você me perguntar, Fabrício, você está querendo me dizer que a parte lipo serve apenas para delimitar a célula? Pessoal, posso te dar uma dica? A palavra sempre e nunca, ela não existe nas ciências biológicas, tudo bem? Então, eu diria que a parte lipo, ela serve para delimitar a passagem, para delimitar esta célula, mas ela também permite a passagem de substâncias lipossolúveis. Ó, trabalhinho. Está querendo estudar de verdade? Você sabe o que é uma substância lipossolúvel? Lipossolúvel ou lipofílica? Adoro a palavra lipofílica. Então, substância lipossolúvel, substância lipofílica. O que é uma substância lipossolúvel? O que é uma substância lipofílica? São substâncias que têm afinidade por quem? Afinidade pela parte lipídica da membrana, ou afinidade por lipídios. Oxigênio é uma substância lipossolúvel. CO2 é uma substância lipossolúvel. Então, oxigênio e CO2 passam pela membrana, pela parte lipídica da membrana. Sempre é lógico a favor do seu gradiente de concentração. Relembrando o que é gradiente de concentração, é aquela diferença de concentração que eu tenho dos diferentes componentes do líquido intra e extracelular dos dois lados da membrana, no líquido extra e no líquido intra. Lembra? Líquido extra e líquido intra, disse eu num dos vídeos dessa playlist, eles são iguais, só que são diferentes. Então, qual é a conversa? Eu tenho mais oxigênio fora da célula e menos dentro. Então,
o oxigênio, ele entra. Tenho mais CO2 dentro e menos fora, então o CO2, ele sai dessa célula. Então, respira, concentra comigo. Para que serve a parte lipídica da membrana? Por que a membrana é lipoproteica? Porque ela tem lipídios. Essa parte lipídica da membrana serve para delimitar esta célula e serve para permitir a passagem de substâncias lipossolúveis. Ponto e pronto. Entendeu isso? Está preparado para ir para frente? Não entendeu? Volta e assiste de novo quantas vezes forem necessárias. Mais uma vez, vê se entendeu. A parte lipídica da membrana serve para delimitar esta célula e para permitir a passagem de substâncias lipossolúveis ou lipofílicas, aquelas que tenham afinidade por lipídio. Pronto? Vamos para frente. Então, o que eu vou fazer agora é ver se eu consigo, deixa eu ver aqui, apagar tudo que eu escrevi. Tá ok? Tudo que eu risquei. Pronto, apaguei. Ah, não apagou. Deveria ter apagado, mas eu não sei como é que eu vou apagar. Apagar toda a tinta do slide, descobri. Tá ok? Então, acabei de aprender aqui. Então, agora nós vamos focar no quê? Nós vamos focar na parte proteica. Ou seja, a membrana é lipoproteica. Onde é que estão as proteínas nessa imagem? Senhoras e senhores, proteína na imagem. Vamos pegar uma caneta vermelha. Isto é uma proteína da membrana. Isto é uma proteína da membrana. Isto é uma proteína da membrana. Isso também. Tá ok? Isso também. Então, a parte lipídica delimitou e permitiu a passagem de substâncias lipossolúveis. A parte proteica, calma e me escuta. Temos proteínas da membrana que são receptores. Temos proteínas da membrana que são enzimas. Então, a parte proteica da membrana tem N funções. Tá ok? Só que eu estou fazendo uma linha de raciocínio que eu vou colocar numa playlist aqui no meu canal do YouTube, onde eu quero mostrar para vocês o transporte transmembrana e para que ele serve. Então, a partir desse momento, eu focarei no papel das proteínas da membrana no transporte transmembrana. Então, se eu penso qual é o papel das proteínas da membrana no transporte transmembrana, toca a sinetinha bem suave e concentra. As proteínas da membrana transportam substâncias hidrossolúveis. Conversa comigo. Quer ver uma coisa que eu sei que você já fez algum dia na vida? Já pegou um copo com água na sua casa e colocou um pouquinho de sal? Quando você coloca um pouquinho de sal, o que acontece com esse sal? Ele permanece ali ou ele se dissolve e, entre aspas, some? Some. Tá ok? Letra B, se tivesse que assinalar, né? Já colocou um pouquinho de açúcar, não muito para supersaturar, só um pouquinho. O que acontece com esse açúcar? Some. Então, sódio, cloro, glicose, o potássio, todos eles são o que a gente chama de hidrossolúveis. Ou seja, eles não teriam a capacidade de passar pela parte lipídica. Então, lembra do nosso vídeo anterior? Onde é que eu tenho mais sódio? Eu tenho mais sódio, vamos escrever um Na aqui, tá ok? Nossa senhora, consegui. Onde é que eu tenho mais sódio? Eu tenho mais sódio fora. Onde é que eu tenho mais potássio? Eu tenho mais potássio dentro. Mas, Fabrício, de onde é que veio esse potássio? Esse potássio veio da alimentação. Ok, ele passou membranas. Mas o que acontece com esse potássio, então? Ele vai sair por uma proteína dessa membrana. Esse sódio vai entrar por uma proteína dessa membrana. Para tudo. Vamos fazer o seguinte. Não se apresse. Vamos ver qual é o aprendizado do momento. O aprendizado do momento é assim. A membrana é lipoproteica. Pela parte lipídica passam substâncias lipossolúveis. Pela parte proteica passam substâncias hidrossolúveis. Esse é o aprendizado do momento. Essa parte proteica, daqui a pouco veremos, podemos ter canais e transportadores. Daqui a pouco a gente entende toda essa complexidade. Mas, tirando a parte complexa e focando no objetivo, o objetivo é membrana lipoproteica. Deixa eu crescer em tamanho para a gente começar a finalizar essa conversa. O objetivo desse vídeo foi dizer para vocês o seguinte. Quando você ouve alguém dizendo que a membrana é lipoproteica, significa dizer que bioquimicamente ela é constituída de lipídios e proteínas. A parte lipídica serve para delimitar
essa membrana e permitir a passagem de substâncias lipossolúveis, sempre a favor do seu gradiente de concentração, nesse caso aqui, de fora para dentro ou de dentro para fora. Exemplos de substâncias lipossolúveis, oxigênio e CO2. A parte proteica tem N finalidades numa membrana. Pode ser um receptor, pode ser uma enzima, mas no contexto do pensamento que eu quero fazer com você, a parte proteica serve para transportar substâncias hidrossolúveis. Exemplos de substâncias hidrossolúveis: sódio, potássio, cloro, glicose, todas elas substâncias hidrossolúveis. Ponto. Se você entendeu esse resumo final, você está preparadíssimo para ir para frente. Uma dica de estudo: anota. Substâncias hidrossolúveis passam pelas proteínas da membrana. Exemplo: sódio, potássio, cloro e glicose. Para o bom andamento da fisiologia, isso vai ser bem legal que esteja super fixo na sua cabeça. Um abraço, tudo de bom, até uma próxima. Tchau!